Vamos falar aqui sobre o VGHF11. Ele solicita uma nova emissão de cotas no valor de 1,2 bilhão de reais. Então esse aviso aos cotistas, falando aqui que a Valora Hedge Fund, junto com o banco da Ecoval, esse documento é datado do dia 3 de novembro de 2023. Vamos dar uma analisada o que fala esse documento. Nos termos do capítulo 8 do regulamento e conforme solicitação prévia da Valora Gestão de Investimento, gestora da carteira fundo, a gestora da carteira do fundo procura aprovar a realização da sexta emissão de cotas do fundo, ao qual será realizada por meio de oferta pública. Nesse caso aqui está falando que a gestão busca realizar ali uma sexta emissão de cotas para o fundo imobiliário VGHF11. Então o volume inicial, o valor que a Valora, que o VGHF11 está tentando com essa sexta emissão de cotas, é um total de 1 bilhão 200 milhões e 80 reais e 77 centavos. O montante mínimo da oferta é de 53 milhões 773 mil 441 novas cotas, correspondentes a 500 milhões R$ 1,30, sem considerar a taxa de distribuição primária, observando que o valor exato poderá ser alterado, tendo em vista que será calculado a partir da fixação do preço de emissão previamente à divulgação do anúncio de início e retificado mediante ato administrador. Montante mínimo da oferta. Observa a colocação do montante mínimo da oferta. As novas cotas que não forem efetivamente subscritas integralizadas durante o período de distribuição deverão ser canceladas pelo administrador. Uma vez atingindo o montante mínimo da oferta, o administrador e a gestora, em comum acordo com o coordenador líder, poderão encerrar a oferta a qualquer momento. A quantidade das novas cotas, o valor inicialmente seria de 129 milhões 32 mil 259 cotas. E se a gente for observar aqui, sendo que o número de cotas atualmente do VGHF11 é 94 milhões 187 mil 891, e o patrimônio do VGHF11 é 876 milhões 229 mil 161. Com essa proposta da sexta emissão de cotas, o patrimônio do VGHF11 subiria muito, porque o patrimônio atual é 876 milhões 229 mil 161, sendo que se fosse aprovado pelos cotistas, o valor do patrimônio do VGHF11 subiria muito e essa nova oferta do montante seria inicialmente de 1,2 bilhões de reais. E aqui está falando que o preço da emissão seria R$ 9,30, mais a taxa de distribuição primária que seria de 10 centavos por cada nova cota. Sendo assim, o preço de subscrição de cada nova cota corresponde ao valor de R$ 9,40, que é o preço da emissão acrescido à taxa de distribuição primária. O investimento mínimo por investidor. Então, o valor mínimo a ser subscrito por cada investidor no contexto da oferta será de 538 novas cotas, totalizando a importância de R$ 5.003,40 por investidor, sem a taxa de distribuição primária. E o valor com a taxa de distribuição primária é de R$ 5.057,20. A destinação desses recursos, caso se for aprovado pelos cotistas, observada a política de investimento do fundo, os limites de concentração e os critérios de elegibilidade previstos no capítulo 4 do regulamento, os recursos líquidos da oferta, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de novas cotas do lote adicional, serão aplicados de forma ativa e discricionária sob a gestão da gestora, objetivando fundamentalmente oferir rendimentos ou ganhos de capital por meio de investimento e, conforme o caso, desinvestimento em ativos-alvo e ativos de liquidez, conforme definidos no regulamento, observando os limites de concentração e os critérios de elegibilidade constantes no artigo 4.3 e seguintes do regulamento, as disponibilidades financeiras do fundo que temporariamente não estejam aplicadas em ativos-alvos, nos termos do regulamento, poderão ser aplicadas em ativos de liquidez. O público-alvo é a oferta destinada a investidores em geral, e conforme definição do regulamento da oferta. Direito de preferência é assegurado aos cotistas que possuam cotas do fundo no terceiro dia útil a contar da data da divulgação do anúncio de início da oferta, devidamente integralizadas e que estejam em dia com suas obrigações para com o fundo. O direito de preferência na subscrição das novas cotas inicialmente ofertadas até a proporção do número de novas cotas integralizadas e detidas por cada cotista no terceiro dia útil, a contar da data de divulgação do anúncio de início de oferta, direito de preferência, conforme a aplicação do fator de proporção para subscrição de novas cotas a ser descrito nos documentos de oferta,
fator de proporção para a subscrição de novas cotas. O percentual de novas cotas objeto da oferta que cada cotista tem direito de preferência será proporcional à quantidade de cotas do fundo que este estiver no terceiro dia útil a contar da data de divulgação do anúncio de início, em relação à totalidade de cotas do fundo em circulação na mesma data, conforme aplicação de fator de proporção para subscrição de novas cotas durante o prazo para exercício do direito de preferência. A quantidade máxima de novas cotas a ser subscrita para cada cotista no âmbito do direito de preferência deverá corresponder sempre ao número inteiro, não sendo admitida a subscrição de fração de novas cotas. Direito de subscrição de sobras e de montante adicional. Não haverá exercício de direito de subscrição de sobras e de montante adicional. E nessa parte aqui está falando dos direitos, vantagens e restrições das novas cotas. Então, provavelmente, se você é investidor do VGHF11, você recebeu um e-mail em relação a essa nova emissão de cotas do Fundo Imobiliário VGHF11, onde vai te perguntar se você é a favor dessa nova emissão de cotas ou não. Essa sexta emissão de cotas ela só será aprovada se os investidores de VGHF11 estiver de acordo, votar em sim, estiver de acordo com essa nova proposta de emissão de cotas. E agora você deixa aí nos comentários se você é a favor dessa nova emissão de cotas. Há pouco tempo atrás, o VGHF11 já teve uma outra emissão de cotas, então já é uma segunda emissão de cotas no ano. E o vídeo de hoje foi esse. Meu muito obrigado a todos vocês.